Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, em Eclesiastes 3, ela diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo há um tempo de Deus. Salmo 106 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é um Deus de amor. Nós temos que entender qual é a visão que nós temos de Deus, porque a Bíblia revela quem Ele é. A palavra de Deus nos mostra e nos revela quem Deus é. Por isso ela nos diz que Deus é bom o tempo todo. Deus, Ele é bom o tempo todo. Mesmo que nós estejamos vivendo a maior crise, acredite, Deus, Ele é bom. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Em toda a Bíblia nós vemos Deus sempre buscando cuidar do seu povo. Mas os filhos muitas vezes rejeitaram este cuidado e por isso ficavam escravos, cativos, muitas vezes nas mãos dos inimigos. E assim nós vemos a história que eu vou relatar aqui em Ezequiel 47, aonde existia o povo de Israel, que estava cativo nas mãos de Nabucodonosor na Babilônia. Nós vemos que aquele povo, ele estava ali sofrendo, mas Deus levanta Ezequiel, que quer dizer, Deus fortalece. Deus levanta Ezequiel e traz uma revelação sobre águas, que gerariam uma transformação, virariam rios, que fluiriam e gerariam curas. A palavra de Deus mostra sobre fontes de abundância, fontes de água viva, por onde passasse, em tudo e em todos. E é isso que Deus quer fazer aqui nesta noite. Rios fluirão deste altar, águas vivas fluirão deste altar, e gerarão vida em tudo e em todos. Não importa aquilo que o inimigo disse que acabou, Deus está aqui para trazer vida. Deus está aqui para trazer à existência aquilo que não existe. Este povo estava cativo, desacreditado, mas Deus levanta um homem e diz para ele, é uma visão que ele está tendo aqui: eu vou transformar estas águas que você está vendo em rios que gerarão curas. Se prepare, porque Deus há de fazer grandes coisas em seu favor. Se prepare, porque a cura de Deus para o seu interior. Abram a palavra de Deus comigo em Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora,
até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Até aqui. A palavra de Deus, ela começa no versículo 1 aqui, dizendo: e depois disto, me fez voltar à porta. Nós temos que entender que o Espírito sempre nos levará a olhar para a porta. A porta, ela simboliza o início, o princípio, o fim. A presença de Jesus Cristo. A Bíblia, quando ela se refere à porta, ela está dizendo sobre Jesus. Por isso ele começa mostrando a necessidade de focarmos na pessoa certa, de olharmos na direção certa. Quantas vezes estamos olhando para direções que nos fazem afundar? Quantas vezes estamos olhando para o lugar errado? E aqui o versículo começa que ele, depois que começa a ter a visão, fez voltar à porta da casa. Jesus, ele nos mostra, através desta direção, que ele é o princípio de tudo. Tudo começa por ele. Ele é a porta de entrada. E é assim que começa esta história. Quando nós vamos para o versículo 3, ele continua dizendo: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Águas nos artelhos falam de fundamentos, equilíbrio. A pergunta que eu te faço é: aonde estamos fundamentados? Aonde estão os nossos fundamentos? Jesus é a sustentação. Não à toa, quando nós lemos em Efésios 2:20, diz assim: e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina, ou da esquina. Aqui ele está nos mostrando que em Jesus, através da sua palavra, nós passamos a ter um fundamento. Jesus é considerado a pedra angular, a pedra que dá sustentação. Sem a palavra e sem Jesus, nunca teremos sustentação. Nunca conseguiremos ter fundamento. A cada palavra que sai deste altar, a cada palavra liberada, acredite, Deus está gerando sustentação em mim e em você. Cada culto eu considero como se fosse um tijolo que Deus estivesse colocando na minha vida, nesta construção que Ele está realizando. Cada palavra que é liberada aqui,
é que me trouxe até onde eu estou hoje. Não tem um culto melhor, um culto pior. Não tem um pregador A, um pregador B. Tem uma palavra que está cada dia mais sendo liberada e sustentando a minha fé. Por isso entenda a importância de nós estarmos fundamentados, de nós virmos aos cultos, de estarmos nas celebrações, de estarmos participando de uma célula, de liderarmos. Porque quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. Por isso a grande importância de liderar, no mínimo, a sua própria vida. Por isso é importante entendermos aquilo que Deus está falando aqui. Nós vemos um processo acontecendo. Águas que começam nos artelhos. E nós estamos vendo o decorrer deste texto. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. É um processo que nós estamos vivendo todos os dias. Cada culto, cada celebração, cada reunião, nós estamos recebendo e vivendo este processo de Deus. Por isso, não perca aquilo que Deus tem para você por nada. Entenda que, quando Ele fala de fundamentos, Ele está falando de sustentação. Quando nós vamos para o versículo 4, a parte A, Ele continua dizendo: e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Joelhos fala sobre flexibilidade e mobilidade. É através desta flexibilidade que nós conseguimos nos mobilizar. Por isso ele está falando sobre águas que davam nos joelhos. Toda a estrutura, apesar de não vermos, tem a sua flexibilidade. Quem já passou por uma ponte e percebe ela balançando quando os carros passam, há uma necessidade desta flexibilidade que aquela ponte tem. O apóstolo aqui é engenheiro civil, ele sabe disso. Quantas vezes eu fui com ele no estádio, e nós estávamos na arquibancada, e aquela galera pulando, e a arquibancada começava a movimentar, e o apóstolo dizia para mim: se ela não tivesse esse movimento, esta arquibancada cairia. Porque é necessário uma flexibilidade na estrutura, senão ela despenca. Nós temos que entender que a flexibilidade na caminhada é necessário. Aqui há algo importante que eu quero pontuar para você: flexibilidade não pode anular os fundamentos. Flexibilidade é como esse elástico, que tem um limite. Se eu também esticar demais, ele estoura. Não é assim? Ele tem a sua flexibilidade, mas tudo tem limite. Há uma frase que diz: o legalismo é amigo dos tolos. A flexibilidade sem quebra de princípios é o encontro com a sabedoria. Deus, Ele quer nos dar movimentos coordenados. Deus não quer que nós fiquemos nos movimentando de qualquer forma, todo descoordenado. Deus, Ele quer nos dar movimentos coordenados. Por isso entenda que existe uma grande diferença entre autonomia e soberania. A autonomia que Deus nos dá não significa que passamos a ser soberano, um Deus. Não. Há uma grande diferença entre termos como cristãos uma autonomia de escolhas.
há uma grande diferença entre termos uma soberania, determinarmos como se fôssemos um Deus, aquilo que deveria ser. Não, porque eu entendo que é assim. Porque eu entendo que tem que ser desta forma. Deus, Ele está nos mostrando que toda flexibilidade tem o seu limite. Por isso nós precisamos entender que apesar da autonomia que nós temos, eu devo respeito às autoridades. Eu tenho limites que eu não posso ultrapassar. Mesmo uma ponte, uma arquibancada no estádio de futebol, a flexibilidade tem o seu limite. Por isso nós temos que entender que há uma grande diferença entre estas duas coisas, assim como há uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. Muitas vezes ouvimos falar de um evangelho onde eu sou livre, faço o que eu quero. Então simplesmente eu sigo a vida que me dá prazer. A vida que simplesmente eu quero viver. Se é para ter relação sexual antes do casamento, eu tenho. Porque eu sou livre, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Mas não foi assim que Ele nos ensinou. Por isso lembre sempre que toda flexibilidade tem um limite. Por uma questão de cuidado e amor. Por isso Ele diz, não tenha uma relação antes do casamento. Porque Ele está buscando cuidar de você, te preservar. Assim como eu poderia utilizar diversos exemplos aqui. Você pode olhar a carta, ou melhor, você pode olhar as leis, os 10 mandamentos, e assim vai, toda a Bíblia, como o apóstolo já ministrou aqui, como uma carta de amor, como você pode olhar como um Deus rígido, que está buscando punir aqueles que erram, que está pronto para dizer, ó, se errou agora eu te puno. Talvez como foi na sua ou na minha criação, como foi os nossos pais, de repente quando errávamos, e lá vinha a punição, e às vezes enxergamos Deus da mesma forma, olhamos Deus da mesma maneira, mas tudo está relacionado às crenças e o mundo que está dentro de nós mesmos. Porque como já foi pregado aqui, eu posso olhar como um Deus radical, como um Deus punitivo, ou eu posso olhar como um Deus de amor, um Deus que cuida de mim, um Deus que escreveu uma carta de amor para que eu pudesse ter a melhor vida. Entende a grande diferença quando ele fala sobre flexibilidade, mobilidade? São literalmente aqui fundamentos que nós precisamos ter, movimentos coordenados. Quando nós vamos para o versículo 47, parte 4, versículo 47, capítulo 47, desculpa, versículo 4, parte B, ele continua dizendo assim: e outra vez mediu, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Lombos nos falam de aliança, de fidelidade. Deus, Ele busca filhos que o amem pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar. Deus está dando ensinamentos. Ele está buscando um relacionamento. Ele está buscando a cada dia pessoas que tenham comprometimento com a sua palavra. Por isso ele está dizendo sobre aliança, sobre fidelidade. E eu quero ir para o último versículo, porque é aqui que eu quero explorar um pouco mais.
que é o versículo 5, que é quando ele diz assim: e mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Repita comigo: águas profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não podia passar. Aqui o ensino que ele dá sobre águas profundas são lugares de impossibilidades, que só chegamos através do agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso ele está dizendo aqui águas profundas. Quando ele está dizendo sobre isso, ele está nos mostrando que não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, mas é segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele quer, que Ele deseja, segundo a corrente do rio do Espírito. Era isso que Deus estava mostrando em visão àquele homem, dizendo a Ezequiel: é isso que eu quero fazer na vida dos meus filhos, conduzi-los a águas profundas. Eu quero conduzi-los a águas que vão gerar vida. O Espírito Santo jamais irá nos conduzir fora da verdade. Ser conduzido pelo Espírito não é seguir de qualquer forma. Se você quer entender quando é o Espírito Santo, entenda se está dentro das verdades da palavra de Deus. Porque muitas vezes dizemos estar sendo conduzido pelo Espírito, mas estamos fora da palavra. O Espírito jamais irá nos conduzir fora da verdade. O Espírito sempre irá ter a verdade como base, como princípio. Eu não posso utilizar a palavra para justificar as minhas vontades. Não utilize da palavra do Senhor para literalmente ir para onde você quer ir. Permita o Espírito agir. Não busque mecanismos para justificar a sua falta com Deus, porque isso só trará problemas, só trará destruição. O Espírito Santo, Ele está nos levando a mergulhar em águas profundas. E aqui eu quero chamar a tua atenção, quando ele fala sobre águas profundas, não é você ter mais do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo ter mais de você. Não tem a ver com a quantidade do Espírito em mim. Até porque o Espírito é uma pessoa que habita em nós. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, não tem uma quantidade. Tem um Espírito Santo que mora e habita em mim. Então, quando ele está falando aqui sobre águas profundas, ele não está dizendo simplesmente se encha mais do Espírito, não. Ele está nos trazendo uma revelação, dizendo não tem a ver com quantidade, tem a ver com rendição, tem a ver com entrega, tem a ver comigo. O quanto eu estou disposto a me render. Se render é buscar fazer a vontade dEle. Se render é buscar a cada dia
realizar aquilo que Ele quer e não o que eu quero. Se render, nós estamos falando de uma entrega de vida. Ele está nos chamando a cada dia ao desconhecido. Ele quer nos levar a viver algo jamais vivido. Quando nós pegamos a história de um homem, de um profeta chamado Samuel, nós vemos que este homem, ele é chamado por Deus, e Deus em certo momento diz para ele: vá à casa de Jessé, porque eu levantarei um rei. Eu levantarei um rei. Ele diz assim: você irá ungir aquele que eu lhe indicar. Foi isso que Deus disse a Samuel: você vai à casa de Jessé e vai ungir aquele que eu lhe indicar. E Samuel, ao chegar à casa de Jessé, conhecendo os 7 filhos, nós vemos através da história, que a palavra de Deus diz, que Samuel, ao ver Eliabe, ele disse: este é o rei. Foi assim que veio o pensamento dele. Sabe por quê? Porque Samuel tinha como base o rei Saul. Quem era o rei que estava ali governando naquele momento? Era Saul. E como base do rei Saul, Saul tinha cara de rei, Saul tinha porte de rei. Saul era o cara ideal que todos gostariam de ter como rei, na sua aparência. E quando ele chega na casa de Jessé e olha Eliabe, ele diz: é esse, porque ele tem cara de rei. E aí Deus olha para Samuel e diz: não é esse. Não considere a aparência, a altura. Olha o que Deus diz: não considere a aparência e a altura. Deus não vê como o homem vê. Eu vejo o coração. E os filhos passam, e conhecendo a história, Davi, o improvável, é ungido. É como se Deus estivesse dizendo: criaram o padrão, mas eu não sigo padrões. Eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Eu sou perfeito e sei aquilo que é melhor. Eu levanto quem eu quero. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Não crie padrões para o agir de Deus. Permita que Ele faça do jeito que Ele quer. Muitas vezes estamos com padrõezinhos, olhando para Eliabes e dizendo: este é o rei. É por ali que virá o meu milagre. É desta forma que vai acontecer. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele quer que você viva coisas que jamais foram vividas. Ele vai usar caminhos em muitos momentos em que nós não vamos entender nada. Mas não é para entender, é para simplesmente confiar, confiar, confiar. Porque Ele é perfeito, Ele é Deus e fará coisas extraordinárias e sobrenaturais. Porque essa é a sua especialidade. Ele não olha a aparência, Ele não olha a altura, Ele não olha nível de conhecimento. Ele olha para os nossos corações. Este é o meu e o seu Deus.
Por isso não pense você que de repente, porque nasceu num lugar que não é adequado, porque de repente você não tem uma boa aparência, que você não viverá as promessas que Ele tem para você. Deus nunca se limitou a isso. Deus pega o improvável e faz coisas grandiosas. Deus, Ele continua agindo e fazendo. Quando nós vamos vendo aqui, através desta história, nós vemos que Deus literalmente tem os seus caminhos. Enquanto o povo, ou enquanto na visão de Ezequiel, eles estavam com águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, era como se a visão que eles estivessem tendo, ele estivesse com o pé no chão. Ou seja, quando governamos, decidimos para onde vamos, estamos muitas vezes no controle. Minhas filhas foram para a praia esses dias, tempo atrás, não nesse frio aqui, porque está muito frio. A gente dizia para elas: filha, não passe da água da cintura, porque você tem controle. Muitas vezes nós estamos vivendo assim o Evangelho. Não passe a água da cintura, porque eu preciso estar no controle. Eu estou controlando, eu estou conduzindo, a promessa vai se cumprir, deixa que eu faço, deixa que aconteça, deixa que eu sou, deixa que eu sei o caminho, deixa que eu realizo. E nós vemos que no decorrer da história ele é levado a águas profundas. Águas profundas é aonde os nossos pés não tocam. Águas profundas é onde nós perdemos o controle. É aonde Ele assume o controle. Entende por que é tão difícil vivermos em águas profundas? Porque em muitos momentos não queremos deixar o controle nas mãos de outro. Nós precisamos entender em que nível nós estamos vivendo. Seja na nossa casa, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida ministerial, espiritual, em que nível nós estamos vivendo. Quem está no controle? Quem está controlando? Na interação com o Espírito Santo é desta forma. Nós devemos perder o controle. Porque enquanto o controle estiver em nossas mãos ou nas nossas mãos, jamais estaremos sendo conduzidos por Ele. Por isso Ele está nos ensinando aqui, nos mostrando que há uma necessidade sim de ser governado por Ele, se render ao seu governo, à sua liderança plena. Viemos para representá-lo e não para substituí-lo. Isso é muito importante. Viemos para representá-lo e não para substituí-lo. Por isso quem controla é Ele, quem conduz é Ele. Não sou eu que digo como tem que ser e da forma que tem que ser. Tudo tem o seu tempo. Deus é que está controlando todas as coisas. Tem algumas coisas que somente pertencem a Ele.
e uma delas é toda a honra e toda a glória. A soberania sempre será dele. Nunca queira ser maior do que Deus. Entenda para onde Ele está nos impulsionando. Aceite perder o controle. Não é fácil o que eu estou dizendo. Não é fácil o que eu estou falando. Não estar no controle é difícil, até para quem joga game. Quem gosta de jogar principalmente. Quando eu vou na casa de alguém está jogando, eu digo, me dá esse controle aqui, eu jogo eu. É difícil dizer, não, toma o controle aí, pode ficar jogando. A gente faz por educação quando uma visita vai em casa. Mas no dia a dia é uma disputa, para quem fica com o controle. Quem tem filho que joga também é assim. Agora eu, não, agora sou eu, não, agora você, não. E aí sai briga. Porque todo mundo quer estar no controle. Nós vemos que Deus, Ele está nos conduzindo ou nos chamando a mergulhar. E por que nós temos medo de mergulhar? Porque queremos estar no controle das coisas. Você já teve a sensação que eu tenho, ou já tive às vezes, quando viajamos de avião? Por que temos tanto medo de entrar naquele avião se ele é um dos meios de transportes mais seguros que existe? Você já parou para pensar nisso? Porque muitas pessoas entram, inclusive, em pânico. Tem pessoas que nem viajam de avião, diz que se tiver que pegar avião, eu não vou para aquele lugar. Tem pessoas que pegam o carro e vão para qualquer lugar, mas de avião eu não vou. Sabe por que nós temos tanto medo? Um medo às vezes excessivo, às vezes um pânico quando falamos sobre avião. Porque não estamos no controle. Todo o controle está nas mãos de um piloto. E que uma falha coloca toda a tripulação em risco. É por isso que quando ele passa por turbulência, nós estávamos indo para Israel, e aí estávamos no avião, o avião pegou uma grande turbulência, aí estávamos sentados, eu, minha esposa, a pastora Juliana, e ela me perguntou, bispo, é normal isso quando vocês viajam? E eu disse para ela, não. E ela segurando no banco, todo mundo tenso dentro do avião, e o avião balançando, e dizendo, Jesus, o que eu estou fazendo aqui dentro? Podia estar em casa agora, dormindo na minha cama, mas não, decidi ir para Israel. E aquele avião balançando, tremendo, e parecia que aquilo não ia acabar nunca. Mas por que ficamos tão desesperados? Porque o controle não está nas nossas mãos. Porque é nessas horas que nós vemos que nem tudo podemos controlar. Assim foi a pandemia, porque muitas pessoas entraram em pânico, porque muitas pessoas entraram em desespero, porque fugiu do controle das nossas mãos. Até então o mundo vivia no controle. Cada país com o seu planejamento, sabendo o que iria fazer, cada empresário, cada empresa, cada autônomo já tinha feito já um planejamento anual. E de repente vem uma pandemia. Fecha todas as empresas. Fecha todos os negócios. Todo mundo dentro de casa. Gente morrendo para tudo que é lado. A televisão bombardeando informações negativas. Fugiu do nosso controle. Eu vou para a igreja, não vou, fico em casa, assisto online, o que eu faço? Meu Deus, teve pessoas que não saíam de casa, teve ligações que recebemos aqui dizendo, eu sei que nós estamos no meio de uma pandemia, mas venha orar pelo meu marido, ele não sai da cama.
Entende? Porque muitas vezes entramos em desespero, porque nós só nos sentimos seguros quando estamos com o controle nas mãos. E Deus está nos convidando e dizendo: entrega o controle para mim. Deus está dizendo: mergulhe, vá para o desconhecido. Ir para o desconhecido, aonde eu não coloco o pé no chão, ainda mais para quem tem medo de água. Tem pessoas que não viajam de navio. Eu fui fazer um cruzeiro, e aí tem uma pessoa próxima de nós que disse: eu não entro nisso, mas nem que me pague, porque se esse negócio afundar, eu não sei nem por onde eu começo a nadar. Ou seja, nós só queremos fazer aquilo que nós temos domínio, aquilo que nós temos controle. Nós não queremos viver aquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes eu fui tenso dentro de um avião, aí chegava lá, era uma semana que tinha que ficar, eu ficava aquela semana toda tenso, porque eu sabia que ia ter que voltar. Então imagina, era uma semana antes de ir para a viagem, eu já estava tenso. Que eu dizia: meu Deus, nós vamos ter que viajar de avião. Por que inventaram essa viagem? Deixa eu ficar aqui. E aí ia, beleza, aí pousava. Aí aquele ali, ele pousou. Aí eu lembrava: meu Deus, daqui uma semana a gente volta. Aí eu não aproveitava nada. Era uma tensão doida. Aí quando voltava, chegava aqui, que eu dizia: ufa. Só que aí eu já tinha brigado com a esposa, já tinha brigado com as filhas, já tinha acontecido tudo. Eu estou dando exemplos para que você entenda como muitas vezes nós estamos vivendo. Estamos diante de uma turbulência, de uma tribulação, estamos diante de uma viagem. Só porque o controle não está na minha e na sua mão, estamos desesperados, brigando com tudo e com todos, irritados, aflitos, desesperados. É porque você não sabe o meu problema. É porque você não sabe o que me aconteceu. É porque você não sabe a vida que eu estou levando. E hoje, quando eu olho para trás, eu digo: meu Deus, eu fui e voltei, e nada aconteceu. Por que eu não aproveitei? Por que eu não me entreguei? Por que eu não confiei naquele que está com o controle nas mãos? Por que eu vivi tão preocupado, tão ansioso? Não mudou nada. Pelo contrário, só me prejudicou. Hoje, quando eu entro no avião, eu digo: Jesus está no controle. Quer saber? Eu vou aproveitar. Então eu tiro foto, eu filmo, vamos para lá, vamos viver o que tem que viver, vamos para o desconhecido. Porque é assim que nós vivemos coisas extraordinárias. Entende? Porque muitas vezes não estamos vivendo aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver. Não estamos desfrutando daquilo que Deus quer que nós venhamos a desfrutar. Porque simplesmente nos saiu do controle. Mas olha o que Deus disse a Abraão. Quando o apóstolo, no início do ano, liberou a palavra profética. Esta foi uma das palavras liberadas neste altar. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. Por que está temendo, Abraão? Não temas. E Deus foi além: eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou aquele que promovo tudo na sua vida. Eu sou suficiente, eu sou tudo. Entende o que Deus estava dizendo aqui a Abraão? Eu sou tudo. Quem tem a minha presença tem tudo, Abraão.
Era isso que Deus estava aqui dizendo: não importa o que você venha perder, Abraão. Não importa o que você venha deixar para trás. Se você me fizer a sua essência, o seu fundamento, se você me fizer o seu tudo, Abraão, eu cuidarei de todas as coisas. Isso não significa ausência de problemas, mas significa que Deus estará conosco no meio da adversidade, que Ele é presente no dia da angústia, que mesmo que a tempestade venha, Deus não nos abandona. Por isso confie, simplesmente se lance. Ele é força nas aflições, direções em meio às guerras. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. Por isso simplesmente confie, permita perder o controle e que Ele controle. Permita perder o controle. Se você está no controle, há algo de errado. Se tudo está dentro do controle, há algo que não está certo. Permita perder o controle. Quem confia, descansa. Existem tempestades que têm a finalidade de denunciar o que está errado e precisa ser mudado. Outras que simplesmente acontecem. Vocês lembram quando minha esposa pregou aqui? Quem não estava, ela relatou a história na versão dela, do que Deus falou com ela e do que Deus fez na vida dela. Mas hoje o microfone está na minha mão, então eu dou a minha versão e o que Deus tratou comigo, para você ver como Deus faz distintamente. Quem estava aqui, ela relatou uma história em que nós estávamos num carro voltando, que eu não lembro mais nem de onde. Da onde? Eu não lembro. Porque eu lembro que nós estávamos voltando. É isso que eu lembro. E que quando paramos na garagem da casa dos meus pais, estava a apóstola no banco da frente, ela, e eu no banco de trás, achando que estava tudo ok, estava tudo certo, voltando de uma conferência, então, cheio da unção, tudo bonitinho. E aí quando para o carro, pensa em alguém, que eu acho que quem está vindo no 30 semanas sabe do que eu vou falar. Colocou tudo para fora. E aí eu sentado no banco de trás, e aí a apóstola já tinha aberto a porta do carro, e ela começou a falar, e falava: porque apóstola, você não sabe, porque é isso, porque ele é assim, porque ele é assado, porque é isso, porque eu não aguento, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E aí eu no banco de trás arregalei os olhos e disse: meu Deus do céu, o que é isso? A apóstola até falou: deixa eu fechar a porta. Aí a apóstola fechou a porta para ninguém escutar. E mesmo assim ela não parou, e ela continuou falando, não, porque ele não está sendo romântico, porque ele não sei o que, porque ele não sei o que lá. E eu disse: meu Deus. E eu achando que estava abafando. Eu achando que estava tudo certo. Eu achando que estava tudo ok. Até que Deus levanta a minha esposa. Foi um levantar de Deus, não foi do diabo não. E você vai entender isso. Porque ali Deus levanta ela para me trazer verdades que eu não estava enxergando.
ela começou a falar e eu fiquei no banco de trás assim, olhando tudo, e quando terminou a apóstola disse: filho, depois nós precisamos conversar. E eu disse: tá bom. Mas irado, sabe, irritado, porque eu disse: meu Deus, por que ela nunca me falou isso? E no momento eu fui para casa, emburrado, nervoso, mas eu comecei a refletir em tudo que tinha sido dito. E naquele momento, eu percebi que existem tempestades que têm a finalidade de denunciar o que está errado e precisa ser mudado. Aquilo que eu gero, só eu posso mudar. Aquilo que eu não gero, Deus pode mudar por mim. Há muitas pessoas achando que a solução das coisas é o tempo. Tem muitas vezes que nós achamos que o tempo resolve tudo. Eu poderia ter saído daquele carro e ter dito para mim mesmo: não, o tempo vai dar uma solução para tudo. Mas depois de tudo que Deus a usou para falar, eu entendi que eram verdades que eu precisava ouvir. Olhando para mim mesmo e buscando as mudanças que eu precisava. Não à toa ela veio aqui na pregação e testemunhou de que as mudanças constrangeram ela. E eu não fiz por causa simplesmente dela, mas eu fiz por mim. Porque eu achava que eu era bom marido. Eu achava que estava tudo ok. Mas eu percebi que eu precisava mergulhar e entregar o controle nas mãos de quem precisava estar. Porque até então quem estava controlando era eu. E foi quando eu decidi e pedi ao Espírito Santo que me ajudasse. Entenda uma boa notícia para o seu coração. Ainda que existam coisas que só você pode fazer, Ele nunca disse que você estaria sozinho. Por isso nunca projete um caminho sem Ele. Nunca faça nada achando que só você pode realizar e que Ele está lá longe. Mesmo que seja você que tenha que reparar, mesmo que seja você que tenha que mudar, mesmo que seja você que tenha que fazer qualquer coisa, entenda que Ele está presente todos os dias, te ajudando. Por isso não fique se justificando e dizendo: mas é difícil. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele garantiu e afirmou: é possível. É possível. Eu não fiquei culpando ela, não fiquei culpando os outros. Eu olhei para dentro de mim e disse: Espírito Santo, me ajude as mudanças que eu preciso realizar. E eu fui atrás de cursos, de coisas que me fizessem melhor. Eu fui atrás em busca de mais conhecimento do que era ser um marido. Por isso nós temos aqui na igreja o Casados para Sempre. E tantos outros cursos que vêm para somar e nos tornar melhor. E é sobre isso que Deus estava aqui buscando direcionar. Deus estava me mostrando que eu precisava de mudanças, que eu precisava mergulhar mais, que eu precisava entender que não era a questão ter o Espírito Santo, não era simplesmente sobre ter mais dele, mas era me render mais, era entender que eu precisava de mais transformações. Por isso fique de pé nesse momento. Eu quero que você grave algo no seu coração. A dor e os conflitos têm a finalidade de nos transformar.
Eu não sei por que o ser humano é assim, mas é só em meio a dores, é só em meio a sofrimento, que nós reconhecemos que precisamos de mudanças. Por isso a dor é o que mais nos faz crescer. É quando um casamento está para finalizar, que reconhecemos que precisamos de Deus. Ou é quando ele finaliza, que muitas vezes entendemos que não estava legal, que não estava bom. É quando de repente a saúde estoura, ou estoura. E aí reconhecemos de que não estava bom, não estava legal do jeito que estava. Por isso Deus está nos convidando hoje a mergulhar, a fazer aquilo que precisa ser feito, a depender do Espírito e a entregar o controle nas mãos dEle e dizer: Espírito Santo, eu preciso ser um melhor pai, eu preciso ser um melhor marido, eu preciso ter melhorias na minha saúde, eu preciso de mudanças, eu preciso e reconheço que há algo em mim que precisa ser transformado. Pare de viver com o controle nas mãos. Pare de andar como se tudo dependesse somente de você. Entenda aquilo que Deus está dizendo e alertando. Ele quer gerar curas neste lugar. Ele quer gerar transformações. Ele quer gerar coisas extraordinárias. Mas assim como um dia eu tive que olhar para dentro de mim e reconhecer que eu precisava de mudanças, eu te convido a olhar para dentro de si. Qual é a mudança que você precisa? Não é porque sou bispo que não tenho as minhas fraquezas. Não é porque tenho um cargo que me torna um super-homem. Não é porque de repente estou aqui ministrando o seu coração que não tenho que melhorar. Depois de tantas coisas que eu passei com meu ouvido em casa, como essas questões do dia a dia, Deus me fez crescer tanto, e amadurecer tanto, e a enxergar tantas coisas que eu não enxergava, que esses dias, na madrugada, eu estava andando em casa, depois de um dia que o Lucas esteve comigo, conversando, e ele dizia para mim: Du, eu estou enxergando coisas que eu nunca enxerguei, cara. E ele ficou lá até tarde conversando conosco, e ele dizia para mim, cada palavra que ele falava comigo, aquelas palavras vinham no meu coração, e eu dizia: é isso mesmo, eu também estou. Eu não falava isso para ele, mas eu dizia dentro de mim: eu estou vivendo a mesma coisa, e eu não quero parar de viver isso. E minha esposa foi dormir, minhas filhas dormiram, e eu fiquei andando em casa e dizendo para Deus: Deus, não permita que eu fique andando às cegas, me faça continuar enxergando aquilo que eu não estou enxergando, me faça continuar olhando para dentro de mim, me faça a cada dia melhor. Eu reconheço que eu preciso, eu reconheço que eu dependo, eu quero mergulhar, eu quero te enxergar em cada detalhe, em cada situação. Eu quero aprender diante das dores, diante dos problemas, como eu aprendi aquele dia. Eu não quero chegar no fundo do poço para entender o quanto eu dependo de Ti. Há um mover dos céus, há um mover de Deus. Entenda que a finalidade do conflito é te levar a ser quem Ele te chamou para ser,
os maiores aprendizados e ensinamentos estão nas dores, nos momentos de sofrimento. Por isso, em muitos momentos, o controle foge das nossas mãos. É quando chegamos na igreja desesperados, e se o pastor diz pula, você pula. Se ele diz corre para lá, você corre. Porque o controle saiu das mãos. Mas não espere somente isso acontecer para seguir a direção. Entenda o que o Espírito Santo está trazendo, revelando, trabalhando. Eu quero chamar aqui pessoas que perderam o controle, mas ainda não aceitaram que perderam o controle. Talvez fugiu, e você chegou aqui dizendo: não sei o que fazer. Entregue o que precisa entregar e coloque o controle nas mãos dele. Você que está nessa situação, venha à frente, se você se sentir à vontade para isso. Você que perdeu o controle de algo, mas só precisa aceitar isso. E não é ruim, não é mal perder o controle. É quando perdemos o controle que a ação do Espírito vem, que o mover dos céus acontece, que coisas extraordinárias nos alcançam, passamos a ver o que não víamos. E o segundo grupo de pessoas é aquele que aparentemente as coisas estão sob controle, mas existe uma sensação de que Deus quer algo a mais de você. Sabe, parece que está tudo no controle, como eu achava que estava tudo no controle, mas eu tinha aquela sensação, em muitos momentos eu tive essa sensação de que Deus queria mais. Vem à frente você também, porque se tudo está no controle, você precisa perder o controle. Você precisa permitir a ação do Espírito. Principalmente pessoas que entraram aqui e têm um chamado. Principalmente pessoas que entraram aqui e têm um chamado. Entenda que Deus quer te levar ao desconhecido. Talvez você esteja fazendo coisas hoje em que estão no controle das tuas mãos, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não é do teu jeito. Eu quero te levar ao desconhecido. Eu quero fazer coisas extraordinárias. Só entregue o controle da sua vida nas minhas mãos e permita que eu te direcione, que eu faça. Deus está te chamando.